Olá, pessoal que está assistindo o Future Print Conexão com você. Hoje a gente conversa com o César Duro, que é especialista em trade marketing. César, super obrigado de conversar com a gente aqui no programa. Eu queria começar já te perguntando, tá todo mundo falando desse modelo híbrido digital no mercado? Tem uma postagem sua na sua conta do Instagram mostrando uma loja. O que que é esse modelo híbrido digital que todo mundo está falando? Legal, Thiago. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar participando desse evento aí, cara, que está em mais essa edição e estar falando com esse público para mim é uma grande honra. Bom, Thiago, falar um pouquinho aí sobre digital, né? É falar, na verdade, no meu entender, sobre o futuro do varejo, do futuro do consumo. Tá? O que acontece? O que é esse tal de digital que a gente está falando agora, que já existe um certo movimento online comentando a respeito, mas o digital nada mais é, para quem está tendo acesso ao termo pela primeira vez, é um acrônimo, né, entre a junção de duas palavras, que é o físico mais o digital, ou seja, é a experiência, né, do físico junto à experiência do digital. Ou seja, né, a gente agora nos últimos anos se questionou muito com o avanço do e-commerce, com o avanço do online, né, antes até num período pré-pandemia, se provavelmente o que ia acontecer, se o varejo físico ele ia acabar, né, se o varejo online ia ser a nova onda e engolir todos os formatos que a gente conhece e tudo mais. Cara, claramente não é isso que vai acontecer. Até se tu me permite, Thiago, eu tive, em 2018, eu participei do Le Salon Popeye em Paris, que na verdade acabou sendo o último, né? Porque como é um evento que acontece de 2 em 2 anos, aconteceria em março de 2020, mas foi cancelado pelo advento da pandemia, né? Mas naquela época, já em 2018, muito antes disso tudo que a gente está vivendo, o tema central do Le Salon era o digital, né? Esse era o tema, né? Os especialistas europeus eles já estavam tratando esse termo justamente pela questão de entender um pouco do novo comportamento de consumo, né? Das novas necessidades. O que acontece, Thiago? Quanto mais oferta a gente tem do mercado, quanto mais benefícios a gente recebe do mercado, mais naturalmente a gente tende a cobrar. Ou seja, eu como consumidor, vamos fazer uma correlação aí com um serviço que a gente usa bastante. Imagina quando a gente tinha locadoras de filmes, né? A gente tinha a locadora de filmes e se a gente chegasse lá e tivesse uma oferta bastante grande daquele título que estava em lançamento, ou seja, tivesse muitas opções para que as pessoas que atendesse a todos os consumidores sedentos por aquele lançamento, provavelmente seria suficiente para poder atender o desejo de consumo daquela época. Hoje em dia, isso já não é mais suficiente, né? Porque a oferta ela avançou, o digital acabou ocupando esse espaço porque não existia uma experiência, uma boa experiência nas locadoras. Por exemplo, lá na locadora a gente só tinha uma missão, que era repor, né, um produto. A gente só ia lá repor algo. Ou seja, se eu não tenho algo a mais, se eu não tenho uma experiência para entregar para o meu consumidor, o digital vai acabar substituindo esses canais de vendas, que foi o que aconteceu com esse canal que era o canal de distribuição das locadoras, né? Então, Netflix e todos os streamings aí acabaram absorvendo essa variação. Entretanto, Thiago, o que fica claro é que nós, como seres humanos, todos nós gostamos de contato, nós todos gostamos de ter interação, nós somos seres sinestésicos, né? A gente gosta de tocar, de participar, de observar, nós crescemos numa evolução biológica nesse contexto. Então, a gente não está dilacerando isso em função do e-commerce, a gente quer isso. Só que tem uma questão, eu não vou simplesmente para um ponto de venda se eu não tenho nenhuma oferta a mais, se eu não tenho uma experiência para poder viver, né? Se eu puder só ir para um ponto de venda para repor, né, para fazer uma reposição simples, mecânica, provavelmente o online vai substituir esse ponto de venda. Agora, se eu ofereço, além da reposição, se eu ofereço experiência de produto, experiência de consumo, se eu gero consciência, se eu gero informação, aí, cara, o físico ele vai ser soberano nessa decisão de compra. E trazendo aí um último link em relação ao que tu me questionou sobre
o que eu trouxe nas redes sociais agora recentemente, tem uma loja conceito, né? Isso já, inclusive, já se falava no fórum, no Le Salon em 2018, que a tendência era ir muito para monomarca, porque a marca ela consegue entender a consciência, a história, o contexto do produto, ela consegue contar mais histórias do que um canal multimarcas, né? Que não acaba não sendo especialista numa única história. E é o caso da Tramontina, né? A loja da Tramontina, que fica localizada em Carlos Barbosa, ela basicamente criou uma experiência de consumo para o cliente da Tramontina, ou seja, onde tu é levado a conhecer o mundo da Tramontina, aonde tu consegue entender mais associações de produtos, benefícios de produtos, né? Mas não só isso, tu acaba também tendo interações que acabam te marcando. Por exemplo, ao tu conseguir entender toda a história da construção da faca, todos os benefícios da lâmina e etc., no final de tudo isso, né, eles te proporcionam uma experiência, por exemplo, onde um robô, através de uma automação, pega a faca, vai para um laser, onde ele conduz esse laser, ele vai lá e escreve, registra a frase ou as palavras que tu quer naquela lâmina, e ele simplesmente te entrega isso, te mostra e já te entrega na posição da pega, principalmente para uma pega da mão direita, né, que é a maior parte da população. Então, todo esse pensamento foi aplicado para gerar uma experiência, ou seja, que é muito mais agradável, muito mais interessante eu sair da minha casa e ir para um ponto de venda como esse, ter esse tipo de experiência, do que comprar no site da Tramontina. Então, é sobre isso. Phygital é fazer essa conexão, é gerar experiência no ponto de venda a ponto de a tua ida a um ponto de venda para fazer uma compra, ele significa muito mais do que simplesmente adquirir um produto e repor. Ele significa experiência, informação, conhecimento, contato com a marca, e isso tudo também acaba reforçando o branding. Então, o Phygital é isso. Dá para a gente falar que ele é aplicável para qualquer tipo de estabelecimento? Aqui a gente está falando para o pessoal majoritariamente de comunicação visual, estamparia, serigrafia, mas essa experiência Phygital vai para qualquer tipo de estabelecimento? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Porque, na verdade, a questão da experiência, vamos chamar assim, do Phygital, ela tem uma conexão muito clara com a comunicação no ponto de venda. Então, o ato de tu conseguir trazer uma comunicação que ela gera um valor maior para o consumidor, ou seja, que ela tem um pouco mais de informação, que ela acaba gerando uma experiência diferente de um banner online, ou seja, se eu consigo trazer elementos para essa impressão gráfica, que eu gere uma experiência, seja ela por relevo, seja ela por elementos de holográficos, seja ela por qualquer tipo de tecnologia que transcenda a tela de um computador, por exemplo, a gente está falando de aplicação Phygital, ou seja, a comunicação do ponto de venda ela está completamente alinhada com a impressão gráfica, né? Porque é a impressão gráfica que acaba criando essa experiência também dentro do ponto de venda, né? Então, aplicar isso não só de uma maneira a colocar o logo da empresa ou colocar a própria foto do produto que está ali, ou seja, utilizar essa impressão para gerar uma experiência, uma informação, ou seja, algo que o próprio computador não teria te entregado, né? Ou seja, a frieza de uma tela, né, não te entrega, isso acaba compondo essa experiência Phygital. Então, com certeza, aplicar conceitos de visual merchandising, por exemplo, para poder gerar um aumento do grau de consciência do consumidor em relação àquela compra específica, aquele ponto de venda específico, está muito ligado com a comunicação aplicada no ponto de venda. Está completamente ligado a isso. A gente consegue calcular se é que existe um percentual, a minha loja tem que ser, ou o meu estabelecimento tem que ser 50% físico e 50% digital, ou a gente ainda está definindo e não tem um percentual cravado para esse Phygital? Não tem, Thiago, não tem esse peso. Na verdade, eu acho que está muito mais relacionado a... Quando a gente fala em Phygital, eu acho que a gente tem que abstrair a própria questão do digital e do físico, e a gente tem que transpor essa ideia para a experiência. Quando a gente fala em Phygital, a gente fala em experiência. Então, se a gente pudesse traduzir isso para um conceito aplicável, para um conceito
execuível, vamos chamar assim, que é o ponto de venda, eu traduziria esse termo para experiência. Então, o dosar a experiência vai muito da história que está contando aquele ponto de venda. Né? Então, tu não precisa estar apegado a, por exemplo, eu tenho que 60% do meu ponto de venda tem que ser mais digital para eu poder ser digital. Então, não está ligado a isso. Na verdade, a história que o teu ponto de venda está contando, a maneira que ele se comunica, tem que gerar uma experiência maior do que ele teria no digital. Né? Ou seja, vou te dar um exemplo simples. Imagina tu chegando vamos pegar o próprio exemplo lá da Tramontina, que eu estou trazendo agora, para comunicação gráfica. Imagina tu ter um display onde tu vai colocar as facas uma do lado da outra, dos variados tipos de faca uma do lado da outra, só que apoiado pela comunicação gráfica, vai contar a história de cada faca, explicando o que é cada faca, a aplicação dela, se é para legume, se é para carne, se é para fruta, se é para vegetal, se é para o prato principal, se é para um peixe. Então, colocar isso de uma maneira mais comunicável, explicando, traduzindo esses elementos, não na linguagem técnica, não na linguagem da cadeia de produção, mas na linguagem do consumidor, isso é trabalhar digital, isso é gerar experiência, né? Ou seja, quanto mais experiência tu gera, maior vai ser a tua adesão nesse novo cenário. Claro que agora também com o surgimento de novas tecnologias, isso também vai potencializar a experiência no ponto de venda, né? O meu ponto só é esse: a gente não precisa só estar esperando ter muita coisa automatizada ou muita coisa eletrônica para poder fazer um projeto de digital na minha loja. Não. Na verdade, eu posso estar pensando em como gerar uma experiência melhor que a do digital no meu ponto de venda físico. Ou seja, eu tenho que me colocar na cadeira do consumidor e entender: eu sairia da minha casa para vir aqui nesse meu ponto de venda para fazer a compra? Sim, e por quê? Se a tua resposta for consistente, tu fala assim: não, eu com certeza sairia porque a experiência aqui ela é melhor, porque ele consegue sentir o cheiro, porque ele consegue entender, porque ele consegue aplicar, porque aqui a gente tem mais informação, a gente consegue gerar uma comunicação. Isso já começa a te gerar uma segurança que o teu negócio, que o teu ponto de venda, ele está muito mais preparado para os próximos tempos do que se a tua resposta for não. Se a tua resposta for: olha, eu substituiria tranquilamente a ida ao ponto de venda para uma compra no digital, aí tu está com um grande problema. Né? Então, o grande cerne dessa conexão é isso: quanto mais a gente poder pensar no nosso ponto de venda físico como um evento de experiência para o meu consumidor, mais forte e mais preparado eu vou estar para esse novo cenário, para esse novo momento de consumo, que é o que a gente está vivendo. Lembrando, né, Thiago, que eu te falei dados que em 2018, no berço do varejo mundial, que é a França, né, que é um país geograficamente com território aproximadamente do mesmo tamanho do estado da Bahia, por exemplo, só que exportou para o mundo conceitos muito diversos de varejistas, né? Sendo da moda, do vinho, do calçado, perfume, né? Uma série. Então, eles são um berço do varejo. Esses caras em 2018 já notavam esse impacto. Só que agora tem um fator novo. Depois de 2018 para cá, a pandemia fez com que milhões, centenas de milhões, ou talvez até, bilhões de pessoas tivessem uma interação, uma experiência com o digital forçada. Né? Coisa que talvez organicamente levar muito mais tempo. Hoje a gente tem uma experiência com o digital acelerada em relação a isso. Ou seja, estar apto para o momento digital é muito mais urgente do que era em 2018. O advento da pandemia acelerou muito esse cenário, porque hoje muitas pessoas já tiveram acesso a compras no digital que até então não tinha feito. Ou seja, se a gente for fazer uma análise também do público com potencial com potencial de compra, de poder aquisitivo maior, em geral, né, sempre estão na faixa dos 30 aos 45 anos, as pessoas que têm um poder de compra muito forte e que são aptos à experimentação, que não tem ainda um comportamento já tão definido, que está experimentando.
E essa faixa que a gente tem é uma faixa que ela está completamente dentro do mundo online. Então, olha só, a questão do digital hoje, ela foi potencializada. Ou seja, se eu tenho, vou te dar um exemplo de um canal que todo mundo utiliza, que é o supermercado. Se o meu supermercado simplesmente oferece reposição para compra, cara, sinceramente, provavelmente o teu principal concorrente vai ser o e-commerce. Agora, se o teu canal lá no supermercado ele te gera uma experiência onde vai te mostrar novos tipos de receita, como aplicar aquele produto, como gerar uma experiência depois na tua casa, como melhorar a tua alimentação, como melhorar as tuas compras, se ele te gera valor nesse sentido, provavelmente tu vai ainda assim colocar o supermercado no teu mapa físico de compra. Agora, se o teu pensamento ainda está só em carrinho, sacola e caixa, provavelmente tu vai ter problema em bem pouco tempo. A gente está falando aqui de duas coisas, da urgência em estar preparado para o digital, pós-hiato de não ir para o comércio, de não ir para o varejo, né? As pessoas estão em casa, e de ferramentas. Como é que a gente desenvolve ferramentas de comunicação visual para o digital nesse momento de urgência pós-pausa do comércio? Pausa forçada, né? Sim, sim. Olha, Thiago, acho que o principal, tá? O principal que eu acho que a gente tem que estar buscando são principalmente, tá? Trazer uma consciência para o nosso cliente, provavelmente a indústria, provavelmente o próprio varejista, que são os clientes aí do nosso público da feira, trazer uma consciência sobre principalmente como utilizar melhor a nossa peça de comunicação. Eu acho que agora a gente está indo para um momento, Thiago, onde ser especialista não só na matéria-prima vai fazer com que a gente vire o jogo. Ou seja, ser especialista em como aplicar os elementos, ser especialista até para poder guiar o cliente em como aproveitar melhor aquele investimento que ele está fazendo conosco na comunicação gráfica, talvez seja um dos diferenciais para a gente começar esse movimento. Eu acho que agora a especialidade, a diferenciação, ela não vai estar em tamanho concentrada na especialização apenas da matéria-prima, mas sim em como a gente vai utilizar aquela matéria-prima para colaborar com a estratégia de comunicação e desenvolvimento de marca daquele cliente. E ainda, Thiago, o que eu acho que a gente tem que estar atento? A gente tem que estar atento em novos formatos, em novas tecnologias que estão já vindo lá de fora, onde possa ter alguma conexão, principalmente alguma conexão com o mundo digital, né, onde, por exemplo, a gente possa criar algumas ações coligadas de ponto de venda através de tirar foto com QR Code, por exemplo, que já é uma questão mais simples, mas que gera essa interatividade do físico com o digital, porque vou dar um número empírico, mas eu tenho certeza que você vai concordar comigo, 100% das pessoas, ou quase 100% das pessoas que entram no ponto de venda, entram com o celular no bolso, né? E se a gente for para esse caminho, provavelmente dessas 100% de pessoas que entraram com o celular no bolso, todas elas têm uma câmera, né? Independente da capacidade técnica dessa câmera, elas têm uma câmera. E qualquer câmera me abre um portal para um QR Code, por exemplo. Tá? Então, a gente tem esse tipo de tecnologia já para utilizar. A gente tem alguns elementos que, associados a uma impressão gráfica, mais um aplicativo, pode gerar uma experiência de realidade aumentada, né, de uma realidade virtual, né, aplicada ao ponto de venda. Ou seja, o fato de poder aplicar, né, mostrar uma foto, né, apontar um aplicativo para uma impressão gráfica, já pode estar nos gerando uma experiência de realidade aumentada ou realidade virtual dentro do ponto de venda. Então, são essas conexões que eu acho que a gente tem que estar muito mais atento, que são pequenos movimentos que hoje já não são mais grandes sofisticações, são pequenos movimentos que a gente consegue aplicar na rotina, na nossa linha de produção, ao fazer uma impressão de algum código, de algum QR Code, por exemplo, como a gente comentou aqui, né? Mas isso aplicado à geração de experiência na peça. Então, a peça ser quase como uma conexão
com o digital, ao fazer isso gerando uma experiência de informação, de comunicação, ou seja, fazendo talvez até que o produto fale com o cliente no ponto de venda através desse tag, digamos assim, que a gente está colocando lá. Então, são alguns mecanismos que eu acho que já estão à nossa disposição para fazer esse tipo de conexão. Isso vai colaborar e muito com o crescimento, provavelmente, desse mercado também de comunicação gráfica dentro do ponto de venda, né? Porque ao se associar à experiência do consumidor, ao trazer tecnologias para se associar à experiência do consumidor, principalmente conectando ele através desse instrumento que todo mundo carrega, que é o celular, isso com certeza potencializa no curto prazo as ações do Phygital através da comunicação gráfica. César, eu queria te agradecer pelo papo, pela troca de ideias, até pela sugestão de soluções que você está dando para o pessoal do mercado. Super obrigado de conversar aqui com a gente e até uma próxima. É uma honra, Thiago. Obrigado, pessoal. Fico à disposição e até breve.